Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 28 de 4 de 2025, 28 de abril de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Surrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, dê a sua curtida, esparrama este canal aí para quem vocês conhecem, que gostam de astrologia, ou que porventura vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, contribuir, colaborar com a vida de cada um. Ontem, às 16 horas e 32 minutos, horário de Brasília, ontem, dia 27 de abril, às 16 horas 32 minutos, horário de Brasília, começou uma nova sequência de lunações. Começou a semana da Lua Nova no signo de Touro. Então, quer dizer, uma nova sequência de luas. Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Ontem começou a semana da Lua Nova no signo de Touro. Então vai valer para a semana toda, na verdade, vale para a sequência todas, porque começou com essa Lua Nova. E a Lua Nova, como eu sempre explico aqui, é a conjunção do Sol e da Lua no mesmo signo, certo? Então, a conjunção do Sol e da Lua em Touro. E essa conjunção do Sol e da Lua em Touro, ela vem muito forte, muito intensa, pedindo para prestar muita atenção no emocional, no sentimental e no ser de cada um. Tá? Ela começa com uma quadratura com Marte em Leão, com uma quadratura com Plutão em Aquário e Marte em Leão fazendo oposição. Então, quer dizer, Marte em Leão com Plutão em Aquário fazendo oposição entre si, que converge ali para uma quadratura com o Sol e a Lua em Touro. Então, quer dizer, essa oposição já é muito poderosa e muito intensa. E ela converte ali para a Lua e para o Sol em conjunção em Touro. Então, aumenta mais ainda a força dessa conjunção e os desafios dessa conjunção. Porque a conjunção é um desafio. É uma tensão também, porque é um encontro de duas energias, da Lua em Touro, do Sol em Touro. E o Sol em Touro está falando da matéria, está falando do dinheiro, está falando do pragmatismo, está falando da praticidade, está falando da paciência, está falando da calma. Touro. Então, desenvolva o que Touro pode desenvolver com calma, com paciência. Touro fala dos valores, sobretudo dos valores materiais. O dinheiro, a economia, a agricultura, o ganho material, as relações com alimentar-se, com a alimentação. A Lua, o emocional e sentimental da pessoa, está conectado com isso. Então, o emocional e o sentimental da pessoa está fazendo uma conexão e está falando dos valores dessas emoções, dos valores desses sentimentos, desse sentimental. Então, está falando dos valores desse sentir e das emoções que as pessoas sentem, dos valores das emoções que a pessoa sente. O Sol ali em Touro está falando do ser da pessoa em relação a isso tudo. E isso tudo está conjunto. Então, observe, a Lua Nova é a Lua tapando o Sol, como se fosse um eclipse. Não é um eclipse solar, mas é por aí. E o que eu sempre falo aqui, a Lua Nova também é uma lua de introspecção. Este momento, o Sol ilumina uma parte da Lua que nós aqui do planeta Terra não vemos. Então,
é um momento de introspecção, porque na pessoa em si, ela consegue olhar ela mesma, para essas emoções e para esses sentimentos que só ela vê, que só ela entende, que só ela percebe, tem uma percepção melhor. E aqui esses sentimentos e essas emoções estão falando dos valores das emoções das pessoas, dos valores dos sentimentos das pessoas. E a relação emocional sentimental que a pessoa tem com o mundo da matéria, com o dinheiro, com o mundo mundano, com conquistar esse dinheiro, com desenvolver a capacidade de ganhar esse dinheiro através de um trabalho, de uma produtividade, de uma produção, a paciência que ela tem para desenvolver isso com muita calma, porque o lado saudável de touro é o touro calmo, que tem paciência. Paciência é uma palavra que serve para todos os signos de elemento terra. Começa aqui em touro, né? A paciência de ser prático, pragmático, em desenvolver a capacidade desse ganho material. Percebe? Olha só, touro está muito ligado com a agricultura, entende? Com o agronegócio. Então, tem uma paciência aí para desenvolver todo esse processo do plantio, todo esse processo da criação, para daí chegar ao lucro desse processo, porque touro fala de dinheiro. Entende? Então, quer dizer, para quem planta, vai ali, ó, preparar a terra, arar a terra, jogar a semente, esperar essa planta crescer, plantar, vender e colher os dividendos em termos de dinheiro. Para quem vai se alimentar dessa agricultura, os dividendos, a colheita vai ser na sua alimentação, no alimentar-se do que foi plantado. Então tem um tempo, tem uma sequência aí, tem uma paciência aí, para dizer assim, desenvolvida. Tempo é ali com o terceiro signo de elemento terra, que é Capricórnio. Então a paciência começa aqui em touro, está ali em Virgem, a paciência de organizar tudo, e chega lá em Capricórnio a paciência de dar tempo ao tempo. Percebe? Então o lado de touro aqui saudável é o lado calmo, com paciência, com tranquilidade, com pragmatismo. O lado não saudável de touro é ele não tem paciência e sai dando coice, cabeçada, rebentando cerca, porteira e tudo mais aí com seus coices, com as cabeçadas. Pela falta de paciência e muitas vezes pela teimosia. Então aqui precisa de muita paciência. E aí aproveitar essa lua nova e desenvolver a introspecção e observar emocionalmente, sentimentalmente em si, como é todo esse processo na sua vida com relação a tudo. Lembra que aqui é uma leitura coletiva. Então, quando a gente olha o mapa de cada um, aonde está caindo essa lunação em touro, a 7 graus, é que a gente vai perceber a casa onde está caindo, as relações com os outros planetas no mapa que está sendo estudado, para a gente entender todo o processo disso aí. Por isso que é muito bom e importante conhecer o próprio mapa, ou o mapa da empresa, ou o mapa do país que vai ser estudado, do assunto que vai ser estudado. Entende? Então, aqui está 7 graus de touro. E aí, ó, percebendo tudo isso, certo? Tem uma quadratura ali, que é um desafio. A quadratura é um aspecto de 90 graus, com Marte em Leão. Então tem o desafio de ter essa paciência, de desenvolver essa calma. Olha, lua nova, plantar, semear. Para quem não tem calma, paciência, então está na hora de plantar, semear,
paciência e o desafio aqui, ó, tem um desafio aqui, ó, a quadratura dessa Lua e desse Sol com Marte em Leão. Então é um desafio dessa paciência para não ir para a impaciência, para não ir para o pau, para não ir para a agressão, para não ir para a agressividade, sobretudo por conta desse Sol. Se a pessoa se autovaloriza demais, se acha mais importante do que todo mundo, né? E aí entende, é a mais rica do pedaço, é a que tem mais riqueza, é a que tem mais fazenda, é a que mais tudo, ou entende é a que vai ganhar mais tudo, a mais importante, tem uma supervalorização aí, né? Está semeando, jogando sementes de ouro, e aí entende que é mais importante que todo mundo, perde a paciência, por conta daquele Marte em Leão, o rei e a rainha, e aí vai querer desenvolver tudo às pressas, vai se dar mal, vai quebrar a cara. Aqui o desafio é justamente de ter a paciência, de dar conta de desenvolver atitudes e iniciativas com generosidade. Leão. O lado saudável de Leão é a generosidade, é o rei generoso, é a rainha generosa, Marte, o deus da guerra. Então, boas atitudes e boas iniciativas com generosidades, ações, atitudes e iniciativas generosas, com o coração, não com egoísmo, com egocentrismo. Nessa quadratura com Plutão em Aquário, está falando o seguinte: não fique se achando aí esse rei da cocada preta ou da cocada branca, entende? E está se achando o imperador, o poderoso, não. O desafio aqui é justamente de olhar nessa introspecção para o seu emocional, sentimental, entender esses valores todos e procurar, junto à sociedade, ao coletivo, às amizades, às amigas, aos amigos, ao social, promover uma transformação, uma transmutação e uma regeneração em relação a si e em relação a todos. O desafio aqui é de desenvolver esses valores, tanto materiais como emocionais e sentimentais, para si, saudáveis, mas com a coletividade, com o coletivo, com a sociedade, com as amigas, os amigos, o social, de uma maneira coletiva, não egoísta, certo? Porque o desafio aqui é justamente dar conta de promover transformações, transmutações, regenerações em si, para dar conta de daí ir para o coletivo e para a coletividade, para o social, para as amigas e para os amigos. É não se achar o imperador, a imperatriz. Entende? Esse é o desafio aqui. E aqui com Plutão em Aquário, que é o que eu sempre falo aqui, ó. Consciência superior, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, o espiritual. Entende? Cabeça e coração acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, pela alma, pelo espírito da pessoa. E aí, dando conta disso, também vai dar conta que dessa oposição de Marte com Plutão, Marte em Leão, Plutão em Aquário, e dessa oposição de Marte com Leão, de Plutão com Marte, para não entrar em atrito, entrar em conflito, entrar em violência, entrar em agressividade, entrar em trombada, porque para sair daqui a cura é uma conversa. Então, nas quadraturas, é na ação, com paciência, com calma, já ir aprendendo com elas. E na oposição, desenvolver um diálogo para não ter um choque. Percebe? Então, ó, Sol em Touro. Está falando do dinheiro, está falando dos valores, está falando da alimentação, está falando da agricultura, está falando do alimentar-se. E aqui cabe muito a palavra honestidade.
vai desenvolver o ganho desses valores, vá com honestidade. For aqui pelo submundo, nessa quadratura com Plutão, vai se dar mal. Ir ali para agressão, para pressa, para impaciência, na quadratura com Marte, vai se dar mal. Vai buscar ali, ó, o submundo dessa oposição de Marte com Plutão, Plutão com Marte, para conquistar esses valores através de suborno, corrupção, entende? Se achar mais importante, porque tem cargo tal, dando carteirada, essas coisas aí, vai se dar mal. Entendeu? Porque o processo é uma plantação aqui, ó. É um semear, é lua nova. Vai plantar esse monte de coisa que não é boa, ou vai plantar os valores saudáveis, a cura, aqui, é semear valores saudáveis, plantar sementes saudáveis, buscar os valores da matéria de maneira saudável, alimentar-se de maneira saudável, desenvolver agriculturas saudáveis, desenvolver a introspecção, olhar para si, olhar para aquilo que não é saudável e desenvolver a cura. Isso aqui não é legal. Ganhar dinheiro desonestamente não é legal. Esse tipo de alimentação não é saudável. Desenvolver corrupção e suborno para conquistar a matéria não é saudável. A impaciência não é saudável. Ficar parado sem produzir não é saudável. Então, olhou para isso aí na introspecção, então vai para a cura. Olhar para isso já é a cura. E aí vai, com calma, desenvolver esse processo da cura. Então, ontem começou essa lua nova a 7 graus. Hoje, essa lua continua o seu processo. Todos os planetas estão em movimento, não fica parado. Aí, nesse movimento da lua, ela está indo para uma conjunção com Urano em Touro. Então, a conjunção, como eu falei aqui, é uma energia forte, porque é o encontro de duas energias. Pode ficar uma tensão. O lado saudável é você se conecta com essa energia e desenvolve, não fica parado, em si, no interno e no externo, o lado saudável dessa energia. Nessa conjunção com Urano, a partir de hoje, o processo que vai andando para amanhã, vai promover as mudanças emocionais, sentimentais, internamente e com a consciência superior, porque o Urano rege Aquário, de acordo com os valores. Então, essa consciência superior vai dinamizar Urano, a capacidade de desenvolver o ganho material de uma maneira coletiva, próspera, para a coletividade, com as amigas, com os amigos, com o social, com a alta tecnologia, os equipamentos da alta tecnologia, com consciência de uma maneira saudável, consciência superior de uma maneira saudável. E aí, ainda, essa conjunção vai estar fazendo sextil com Saturno em Peixes e com Vênus, finalzinho de Peixes, indo para Áries. Saturno também, finalzinho de Peixes. Os dois estão em conjunção. Então, esse sextil promove mais ainda a paciência, ali, sextil com Saturno, a harmonia e o equilíbrio, sextil com Vênus, né? Vênus rege Touro. Então, os valores saudáveis, mais uma vez, Vênus está em Peixes. Então, lembrando que nós podemos desenvolver o ganho da matéria conectado com os valores da alma, do espírito e da espiritualidade. Não tem problema ganhar dinheiro. Não tem problema ganhar $1 milhão. Não tem problema ganhar 300 milhões de dólares. Não tem problema desenvolver esse ganho do dinheiro. O dinheiro não é problema, o dinheiro é uma ferramenta. A questão é desenvolver esse ganho da matéria de uma maneira
desonesta, roubando, subornando, corrompendo, sendo corrompido, sendo subornado, aceitando suborno, dinheiro sujo. Esse é o que é o lado não bom do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para esse planeta. Não é o Deus desse planeta. E já virou o Deus desse planeta. Nós temos que mudar isso. Quem quer ir para o lado legal vai desenvolver esse ganho da matéria, mas de uma maneira honesta. Vai plantar de uma maneira honesta, colher e vender de uma maneira honesta, vai alimentar-se de uma maneira honesta, vai desenvolver o ganho dessa matéria, desse dinheiro, de uma maneira honesta. E ali nesse sextil, com Saturno em peixes e com Vênus em peixes, é desenvolver uma estrutura com relação a esse mundo, dos valores da matéria e do dinheiro, mas também com relação aos mundos da alma, do espírito e da espiritualidade, do sutil, do eterno, da existência eterna. Com harmonia e equilíbrio com os valores da alma, do espírito e da espiritualidade, com beleza, com graça. Ok? Então essas são as informações para o dia de hoje. Vocês perceberam aqui que está mais assim, lua nova mesmo, a imagem, né? Eu não acendi a luz que eu costumo acender aqui, que era para dar uma sensação, né, dessa lua nova mesmo em Touro, elemento terra, planeta terra. A cor que eu uso que eu desenho o mapa à mão, todos os mapas que eu desenho para as pessoas, que eu faço para as pessoas, eu desenho à mão. Então a cor que eu uso para simbolizar os signos de elemento terra, Touro, Virgem e Capricórnio, é o preto, entende? Então, fica bom que fica essa imagem, né, essa egrégora assim, de uma lua nova, né, essa vibração de uma lua nova. Né? Mas na lua nova, se a pessoa perceber e observar internamente, a pessoa vai conseguir perceber que ela não é tão escura assim, muito pelo contrário. Dá para ver, enxergar, sentir, se emocionar com muitas coisas, sobretudo com relação aos valores disso tudo nessa lua nova de Touro. Ok? Então, se você quiser saber mais, procure algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, ou se quiser saber mais, fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, veja lá o número, manda uma mensagem para a gente estabelecer um contato e eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente e via web, astrologia pessoal, astrologia empresarial, sinastria, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, maravilhoso e eterno que é a astrologia. Muito agradecido mais uma vez pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Valeu. Até mais. Tchau.